Bom dia, e nós estamos aqui agora para mais um momento de oração e reflexão. Seja bem-vindo, você que está chegando agora, vamos aguardar um minutinho para a gente iniciar nossa oração. Hoje, quarta-feira, dia 22, e nós estamos no 25º dia, olha só que bacana, 25º dia, perseverando em oração, lembrando que as orações, essa meditação, esse pequeno momento nosso aqui, é sempre de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo não, a gente dá um repouso para o espírito, né? Todos sabemos que nós precisamos também ter um momento de descanso, então, lembrando nossas orações de segunda a sexta-feira. Bom dia, Maria José. Maria José é uma das primeiras a entrar sempre, ela, Eliane, a Lia, são sempre as primeiras a entrar, estão ali aguardando e são muito bem-vindas para esse momento de oração, que eu sempre digo que é Deus quem convida, né? Não sou eu sou só um instrumento. Então, de segunda a sexta-feira, nosso momento de reflexão, de oração, para a gente já iniciar o dia bem. Sábado e domingo, cada um faz a oração no momento que quiser e também é aquela pausa sagrada, né? Para você fazer aquilo que você quiser, o momento teu de oração, da maneira que você quiser. Senão se torna também muito maçante aquela obrigação e é muito gostoso quando nós rezamos, nós fazemos nosso momento de oração de uma maneira suave, de uma maneira leve, naquele espírito de aquela vontade, eu desejo estar junto com Deus. Então isso é muito bom e agradável, não é? Esse momento tem sido uma bênção, a Maria José está dizendo, olha lá, que beleza, graças a Deus, Maria José, que bênção mesmo, é uma bênção ter vocês aqui nos assistindo. Acabei de falar que a Eliane, Maria José e a Lia são sempre as primeiras a entrar. A Eliane acabou de entrar, quando não é uma é outra que entra primeiro, olha só que bacana. É muito bom a perseverança, né, de vocês e também a companhia, né? Seria muito melhor se nós pudéssemos estar assim pessoalmente, mas hoje Deus nos permite dessa maneira estarmos aqui através da internet, é muito bom, isso é muito bacana, né? A pandemia tem o lado bom, né? Teve o lado bom da coisa, porque acabou unindo pessoas que de outra forma não se uniriam. Tá vendo como nós vemos sempre o lado bom da coisa? Então isso é muito importante, esse pensamento positivo, esse pensamento também de que as coisas não vêm só para o nosso mal, né? Eu sempre digo que Deus não permite que nada aconteça se não seja para um bem maior ou um mal menor. Então, nesse dia, sejam muito bem-vindas novamente, né? E aí vamos iniciar, olha só o tema de hoje, gente. Tribulação e perseverança. Ó Senhor, isso aqui, né? Tribulação e perseverança. Somente por meio de intensa oração poderá suportar grandes tribulações. De nenhuma outra forma, sua nova vida em Cristo poderá desenvolver-se e ganhar força. Seja como uma criança e confie em seu Pai de maneira irrestrita. Ele honrará sua fé e lhe dará ainda mais. Não coloque restrições à ajuda divina ao tentar viver a vida cristã pelas próprias forças. Cristo é a sua vitória. Seu reino será eterno, mas mesmo agora está em seu coração, sempre que o reconhece como soberano. Novamente falando de tribulação, né, gente? Meu Pai eterno. Eu lembro sempre de uma passagem que diz: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Essa palavra me vem sempre com muita força nos momentos de dificuldade. E quem não passa por tribulação, na verdade, todos nós, sejam elas grandes, pequenas, nós temos tribulações de toda monta, de toda espécie. Às vezes, algumas muito mais desafiadoras, muito mais demoradas para passar o tempo, né, para que venha a recompensa, ou para aquela tribulação passar, é diferente. Seja uma doença física, uma doença psicológica, seja às vezes uma situação financeira, uma situação familiar, e todos passamos por tribulação. Eu sempre compartilho com vocês que as minhas tribulações têm sido assim enormes. Então, infelizmente ou felizmente, porque é na tribulação que Deus molda o nosso caráter, é na tribulação que Deus vai aparar as nossas arestas, é na tribulação que Deus vai nos dar a chance de sairmos melhor, como eu estava dizendo agora da pandemia. Tem gente que está morrendo literalmente na pandemia porque só vê o lado ruim, e tem gente crescendo. Seja crescendo financeiramente, seja crescendo espiritualmente, seja
aproveitando as oportunidades, como nós estamos aqui, né? A Eliane lá de Terra Boa, Maria José lá de Curitiba, eu aqui de Maringá, enfim, e mais pessoas também que estão nos assistindo, que eu não sei a cidade, mas enfim, olha só a união, né? E isso se deu em quê? Em razão das pessoas se prontificarem a fazer mais lives, seja para trabalho, para estudo, para esse momento de oração. Então as pessoas se disponibilizaram. Eu rezo o terço às vezes, agora faz uns dias, já que a gente não faz oração juntas, com aquela minha amiga lá de Belo Horizonte, nós já fizemos oração do terço pelo WhatsApp. Então olha só, os pastores, as pessoas, os padres, os sacerdotes estão fazendo muito mais, pregando muito mais, proclamando muito mais, disseminando muito mais a palavra de Deus pela internet. E foi o quê? Foi a pandemia que possibilitou isso, porque era alguma coisa que às vezes as pessoas nem pensavam, poucos eram os que faziam uso disso. Nós tínhamos missas transmitidas, algumas pregações de pastores transmitidas, mas assim, pontualmente. Agora não, agora toda a comunidade, praticamente as mais longínquas, acabaram usando o YouTube, usando o Instagram para poder, o Facebook, para poder propagar a palavra de Deus. Isso é muito bom. E assim também como os cursos, as faculdades, enfim, tudo, né? Foi uma outra situação, então isso é bom, isso é ponto positivo. Mas aqui nós estamos falando hoje de tribulação e perseverança, gente. Não tem como vencer uma provação, uma tribulação, se nós não perseverarmos na oração e no nosso sim todos os dias. Nisso, como que é esse sim? É sim a Deus. Ontem aconteceu uma situação inusitada aqui dentro de casa, muito desafiadora, muito desafiadora. E olha, em outra época, enfim, consegui me segurar em algumas situações, mas é desafiador, é todo dia. Então a tribulação pode ser grande, pode ser pequena, todo dia isso vai moldando o nosso caráter, vai moldando o que somos, né? Então elas vêm para ver, olha, eu sempre digo, quando você pede paciência para Deus, Ele não vai te dar a paciência, Ele vai te dar situações para que você exercite a tua paciência, para Ele ver se você está pronto para receber o que Ele tem para te dar. Então, hoje aqui, essa palavra ela vem dizer exatamente isso. Somente por meio de uma intensa oração poderá suportar grandes tribulações. E a oração, como nós falamos ontem, não é aquela oração só de rezação, né? Oração, talvez uma oração de silêncio. E foi isso que eu fiz ontem à noite. Falei, Senhor, eu entrego. Não estou dando conta, não. Estou te entregando porque, assim, foi desafiador. Me dá o discernimento para eu resolver essa situação, porque está sendo desafiador. Então, entreguei. A minha oração ontem à noite foi realmente de silêncio. Aí Deus me acordou às 5 para as 3 da manhã, essa madrugada, né? E aí eu fui rezar. Fazer o quê, né? Acordou, já não tem... Então vamos fazer oração, vamos aproveitar o momento. Eu achei que já era mais 5, eu falei, perdi a hora. Meu Deus do céu, acordei, era 5 para as 3. Aí fui fazer orações, enfim, conversar com Deus, colocar essa situação, apresentar para Ele, Senhor, está nas tuas mãos, me auxilia. Então é esse momento de silêncio, de oração, de intensa oração, ou seja, essa noite eu intensifiquei minhas orações por essa situação específica, por essa tribulação. Então ele diz aqui, de nenhuma outra forma a sua vida em Cristo poderá desenvolver-se e ganhar força. Então cada tribulação nós ganhamos músculo, né? É como a oração, eu falo sempre assim, me perdoa, já estou um pouquinho rouca, estou até com um chazinho aqui, mas né, eu fico rouca com muita facilidade. Então, é como um músculo, quanto mais você exercita, mais forte você vai ficando. Por quê? Porque o inimigo já vai perdendo as forças. Por quê? Porque eu sou forte? Não, porque Deus age em mim. Então, o que é a oração? A oração me traz uma intimidade que eu não tinha com Deus. A oração diária, ela vai fazer com que eu tenha uma intimidade com Deus. E eu tendo uma intimidade com Deus, Ele vai me trazer essa força para derrotar o inimigo. Então, o nosso músculo da fé, da perseverança, ele vai sendo fortalecido. Eu sempre cito assim num exemplo, uma parábola, vamos dizer assim, né? Como um exemplo para ficar mais fácil nós visualizarmos.
Então, o meu músculo da fé, da perseverança, ele vai sendo fortalecido à medida que eu estou em mais momentos de oração com Deus, de união com Deus. E aí, no momento em que eu tenho uma forte tribulação, que eu, por minhas forças, não passaria, porque tribulação a gente passa só pela força de Deus, Deus vem em meu auxílio. E aí vem aquela mensagem, aquela palavra de Paulo: quando eu sou fraco é que eu sou forte. Por quê? Porque Deus vem em meu auxílio, é Ele que será a minha força. Mas para isso eu tenho que ter essa vida de oração. Meu músculo da oração, da perseverança, da fé vai sendo fortalecido cada dia em que eu me empenho a ser uma pessoa melhor. E aí, porque eu falo assim, não é só rezação, não é só oração, é eu ser realmente melhor. E como que eu vou demonstrar ser melhor? Em atos, palavras e ações. E aí, nesse momento de tribulação, nesse momento difícil, nesse momento pelo qual eu estou passando, você está passando, eu não sei qual é o da sua vida, que nesse momento talvez você esteja passando, e talvez você esteja passando muito mais que 1, 2, 3 situações de tribulação, porque às vezes não é só numa área da vida. Mas nós precisamos ter essa intimidade com Deus, clamar para que Ele venha ser a nossa força, porque é só assim que nós vamos suportar. Só que quando Deus vem em nosso auxílio, olha só, e nós passamos aquela tribulação, quando passa você fala, nossa, parece que não foi tão difícil suportar. Quando você está no meio da tribulação é desafiador, mas depois você vê, e aí o que foi? Ganhou músculo, né? É como quando você vai numa academia e você começa a pegar peso, você pega 1 quilo, você quase morre. Aí você vai fazendo todos os dias, né, um pouquinho, aumentando gradativamente o peso, porque também não adianta aumentar a carga de uma hora para outra. Então hoje eu rezo uma Ave Maria. Amanhã eu quero rezar o Rosário, que é 4 terços. Gente, não vai dar conta. Não vai, desanima, porque aí você começa naquele gás, naquele estirão, e de repente você fala, murcha, né? Primeira tribulação, você fala, mas eu tô rezando tanto, esse negócio não melhora. Então, é melhor você começar em doses homeopáticas, né? O pouco, minha mãe sempre dizia, o pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Então eu preciso desse pouco. A minha vida de oração é uma vida, eu não tenho o hábito, tudo bem. Sabe, não se compara com outras pessoas. Eu também estou muito aquém do que eu deveria estar. Mas, e tem dia que eu não consigo refazer as orações todas que eu gostaria. Mas talvez para Deus seja suficiente, porque Ele sabe que nós temos também várias coisas. O que eu não posso é esmorecer e falar, hoje não dá, amanhã não dá, depois de amanhã não dá e nunca dá. Então é melhor começar em dosezinhas homeopáticas, como na academia. Você pega lá um pezinho de 1 quilo, essa semana toda você continua pegando 1 quilo, né? Daqui, depois teu personal ou a pessoa que vai te orientar, ela vai mudar. Aí você vai para 1,5 kg, para 2 quilos, não é assim de uma vez. Cheguei na academia e peguei 10 quilos, você vai estourar todos os músculos, vai romper tendão, enfim. Então na oração também, se você começa, não, minha vida de oração, eu quero agora, deixa eu melhorar essa luz aqui que está dando reflexo no óculos. Eu quero rezar 2 terços, 3 por dia, 4, né, que é o rosário. Gente, não consegue, tá? Eu não quero desanimar vocês não, mas não consegue, é uma caminhada. Eu, por um período, eu rezava o rosário todos os dias. Eu estou num período que eu só estou conseguindo rezar 1 terço. Claro, e outras orações. Mas eu estou num período de muita trabalho e tudo, e eu tenho minha vida de oração. Mas eu não estou conseguindo rezar os 4 terços como eu rezava. Né? E Senhor, é o que eu tenho por hora, porque eu não consigo em outro. E não é que eu não consigo porque eu não queira. É porque realmente está sendo desafiador. É estudo, é trabalho, é tudo, né? É muita coisa. E não estou colocando outras coisas na frente de Deus. Mas Ele sabe o momento que eu tenho vivendo. Então, né? Vamos ser bem honestos com Deus e exigir de nós, claro, sempre mudando, sempre melhorando. Mas assim, tem momento que você realmente não vai conseguir, mas faça alguma coisa. Nisso eu não teve um dia que eu não consegui rezar nem o terço, reze uma Ave Maria. Pegue a palavra, sabe, um pouquinho, um trecho da palavra, um salmo, o livro de Efésios, começa a ler, sabe, um pouquinho da palavra de Deus, a palavra nos alimenta. Então leia um trechinho pequeno, talvez você memorize uma frase, fique só com aquela frase que te fala mais alto, né? Então, aquele momento de oração é você, de repente, uma frase que você tirou na Bíblia, vai ser a tua frase para o dia todo. Então,
Não queira ler, vou ler 2, 3 páginas da Bíblia, não vai adiantar. É melhor você ficar com uma frase, com uma palavra que calha o teu coração do que às vezes ler por ler. Então, a oração é assim, em doses homeopáticas para você ir adquirindo o hábito e você também ir sentindo como que vai ser o teu momento de oração com Deus. Olha só, seja como uma criança e confie em seu pai de maneira irrestrita. A criança, geralmente, ela confia, né, nos pais. Aqui fala pai, mas vamos colocar os pais. Ela confia, ela simplesmente se abandona. Por quê? Porque ela confia que eles vão cuidar. Né? Quando você começa a brincar com uma criança, que você pega na mãozinha, roda, né? Ou você vai no balanço, empurra a criança. Essa semana eu vi uma criança, o pai balançando ela, aqui, bem próximo aqui, onde eu fui fazer uma caminhada a pé, no sábado, e a criança, aquele balanço alto, aquele balanço antigo que se amarra numa árvore, e ela é grande, é a criança se divertindo, porque ela estava confiando que o pai estava ali. Então, aqui também, a essa altura, ela diz, seja como a criança e confie em seu pai de maneira irrestrita. Ele, Deus, honrará sua fé e lhe dará ainda mais. Nisso, mas a minha fé é pouca, é fraca. Eu publiquei ainda esses dias, não existe fé fraca, existe fé mal vivida. Então, eu não estou vivendo a minha fé. Ela não é fraca, é que eu não tenho treinado, vamos dizer assim. E como que eu vou treinar a minha fé? Confiando, esperando, rezando, acreditando que Deus vai me atender. Talvez não do meu jeito. E é desafiador, tem hora que gente. Tem hora que você fala assim, gente, meu Deus, Deus não está escutando minha oração, não é possível um trem desse que está demorando tanto. Mas é aquela coisa, é a nossa ansiedade, né? O tempo de Deus é um. E Kairos, né? O tempo de Deus é um. E o nosso tempo é outro, e a nossa ansiedade, né? A minha e a sua ansiedade, eu não sei se você é assim. Talvez você nem se identifique com isso. Mas a gente quer para tudo para ontem. Então, a nossa fé, ela tem que ser exercitada todos os dias. Senhor, olha, não estou acreditando que o Senhor está demorando tanto desse jeito para me atender. Mas eu estou aqui, Essa semana mesmo fui no Santíssimo, né? No Sacrário, porque aqui nós não temos o Santíssimo exposto. E eu fui lá conversar de novo com Deus. Fui acho que umas 2, 3 vezes essa semana. Falei com ele, falei, Deus, né? O negócio está desafiador, se o senhor não vier em socorro vai ser difícil. Sabe, eu não vou desistir enquanto o senhor não me atender. Não sei se vai ser do meu jeito, não sei se o que eu estou pedindo mas eu não vou desistir. Porque o senhor tem que dar uma solução para esse troço. Uma solução eu sei que tem, pode não ser a minha solução, a que eu estou aqui pensando. Mas o senhor vai dar uma solução. Porque não é um problema indissolúvel. E aonde eu não posso agir, o senhor pode. Então fui lá bater um papo com ele. O que é isso? Fé. Estou dizendo para ele que eu estou lá, que eu estou esperando, que ele não me deu ainda, que eu estou até aborrecido com isso, mas eu estou lá. E eu não vou desistir. Por quê? Porque eu estou acreditando que o Senhor é capaz de me dar isso. Que o Senhor é um Deus que é capaz de me dar muito além do que eu estou pedindo. Pode me dar de modo diferente, mas o Senhor vai resolver essa situação. Então isso é fé. A minha oração é bem assim com Deus. Eu converso muito com Ele desse jeito. Falo, Senhor, né? Estou aqui. Estou batendo. O Senhor não disse que bater e abrir-se-vos-á? Pedir-lhe será dado? Estou aqui, estou batendo. Falei, vou bater. Falei, vou bater até o Senhor. É que nem aquela viúva, né? Naquela parábola da viúva que pedia ao juiz, o juiz acabou se irritando e falou assim, deixa eu conceder logo essa mulher que senão não vai dar jeito. Então eu vou pedir para Deus. Claro que Ele vai conceder, primeiro, aquilo que for bom para mim, conforme as minhas orações, mas talvez Ele vai conceder de outra maneira. Mas o que eu quero dizer para Ele, né, nas minhas orações, Senhor, eu sei que tem solução, então o Senhor soluciona. Tá? Na minha mente, na minha visão limitada, humana, eu só vejo tal e tal solução, mas o Senhor vê além. Então me traga a solução que o Senhor quer para essa situação. Então eu tenho colocado dessa forma. Isso é fé, isso é exercitar a fé. E Ele diz aqui, que Ele honrará a nossa fé e nos dará muito mais. Não colocar restrições à ajuda divina. Lembra que eu falei há umas semanas atrás que às vezes a gente pede e fala assim, Deus, eu quero isso. E eu aprendi a falar, eu quero isso, mas o Senhor me dá muito além. Por quê? Porque senão eu limito a ação de Deus. Eu coloco, não que eu limite, porque eu não tenho esse poder, mas eu digo assim, Deus de repente está querendo te dar A, B e C, você está pedindo só o A.
Então eu tenho que pedir para Ele, mas falar, Senhor, que se faça a sua vontade. Que se faça a sua vontade, por quê? Porque Deus tem algo muito maior para nós. Então, ele diz aqui, ó, não coloque restrições à ajuda divina ao tentar viver a vida cristã pelas próprias forças. Lembra que eu acabei de falar? Que quem é a nossa força é Deus? Quando, na minha fraqueza, quando eu me coloco em oração, colocando, Senhor, eu já fiz tudo o que dava, agora é com o Senhor. E aí Ele vai agir. Por quê? Porque a nossa força é Ele. Então, Cristo é a sua vitória. Olha que coisa linda, Cristo é a nossa vitória. Então, no dia de hoje, vamos ficar com isso. O Senhor é a minha vitória. Me traz aquilo que eu estou pedindo, me concede as graças que eu venho implorando e me concede mais. Porque o Senhor, eu não quero colocar restrições ou limitações na sua ação. O Senhor é um Deus poderoso, soberano, que pode tudo. Me traz os caramelos que eu estou pedindo, me traz, né, como o Frei Juan diz, né, me traz os caramelos, Frei Juan Antônio. Seu reino será eterno. Olha só, ele diz que o nosso reino não é desse mundo, como, né, o rei desse mundo é o outro, que é o inimigo. O reino de Deus é depois. Então o nosso reino também, nós estamos de olhos lá. Mas mesmo agora, o reino de Deus está no nosso coração. Sempre que nós o reconhecemos como soberano. Então, e aquilo que eu falei, a nossa vida eterna, nós começamos a construir aqui. Então, o reino de Deus está no nosso coração à medida que nós o reconhecemos como soberano e dono de tudo. Então, ter essa humildade também, não ter essa arrogância de achar que não, Deus, né, Deus só vai fazer do jeito dele e eu não vou pedir porque ele não me dá mesmo, não. Ou eu não preciso de Deus. E aqui a autora cita Colossenses, capítulo 1, versículos 27, que fala da missão de Paulo, de São Paulo, né? São Paulo diz, agora eu me alegro nos sofrimentos suportados por vós. O que falta às tribulações de Cristo eu completo na minha carne. Olha só que coisa. Então, quando nós passarmos por uma tribulação, uma coisa que eu aprendi é isso, Senhor, que essa tribulação, esse sofrimento seja para acalmar, para curar, para aliviar as dores das suas chagas. Que Ele sofreu por nós, então eu ofereço aquela tribulação em sacrifício, ou então, muitas vezes eu ofereço em sacrifício pela salvação de uma alma do purgatório. Então, às vezes, eu passei por grandes tribulações e que eu falei, Senhor, que seja para a tua honra e glória, para a salvação de uma alma. Esse sacrifício para ter sentido, porque senão a gente enlouquece. Né? Aquela coisa de, mas por que eu estou passando por isso? Então, Senhor, que seja para a salvação de um irmão, que seja para a cura de alguém, que esse meu sofrimento que eu ofereço em sacrifício, ou então entregar uma coisa, como eu sou consagrada à Virgem Maria, eu entrego a ela. Maria, que esse sacrifício que eu estou passando, que esse momento de dor que eu estou passando, eu entrego nas tuas mãos, para que a senhora disponha como bem aprouver. Ou seja, a senhora sabe quem está precisando desse meu sacrifício. Então, de repente, tem uma pessoa num momento de tribulação muito maior que eu, de repente tem uma pessoa numa agonia da morte, então que esse meu sofrimento seja para a salvação dessa pessoa. E aí tem um sentido para esse sofrimento, porque às vezes nós não compreendemos, meu Deus, mas por que eu estou sofrendo tanto? Então, é uma coisa que eu aprendi também. E aí, o versículo 1, o capítulo 1, perdão, versículo 27, diz assim. Vamos ver aqui. A estes quis Deus dar a conhecer a riqueza e glória deste ministério entre os gentios. Cristo em vós, esperança da glória. Ela fala só esse versículo, só esse que eu acabei de ler para vocês, mas eu li antes para falar sobre a missão de Paulo, onde ele oferece as tribulações dele, o sacrifício, para que, né, ele completa com os sacrifícios dele na própria carne aquilo que faltou às tribulações de Cristo. Então, é um momento assim de nós oferecermos, Senhor, eu ofereço essa tribulação, esse desafio que eu estou passando agora, e vou perseverar. Eu vou continuar batendo na sua porta, eu vou continuar porque eu sei que tudo passa. O que é bom passa, o que é ruim passa. E isso está sendo para parar as minhas arestas. E isso Maria José está colocando, agradecer nos momentos de tribulação, que foi aquilo que nós colocamos, até mencionei com o livro, né? O louvor que liberta e o poder do louvor.
Então, quer dizer, em tudo dai graças a Deus. Eu vou louvar, mesmo nos momentos de tribulação. Parece meio louco, né? Mas como é que eu vou agradecer um momento de tribulação? E eu lembro de uma fala do Martim Valverde. Eu estive em algumas oportunidades com o Martim Valverde, não sei se vocês conhecem, é o autor daquela música Ninguém te ama como eu, ninguém te ama, aquela música maravilhosa que eu amo, sou apaixonada. Eu tive a oportunidade de estar com ele 2, 3 vezes, em show, em jantar com ele. O meu psicólogo, ele é uma das pessoas responsáveis pelos shows do Martim Valverde aqui no Brasil. À época, né, estive em 2, 3 shows e ele disse que ele não era assim tão crente, né? Ele ainda não estava convertido. E aí a mãe dele teve câncer e ele conta essa história que a irmã dele, que já era uma pessoa de muita oração, falou: Martim, vamos rezar. Ele fala em outro idioma, ele tem uma palavra muito bacana, muito linda. E ele falou assim: Martim, vamos rezar, repete comigo. E aí eles que a irmã falava, né? Querido Deus, ia rezar pela mãe. Querido Deus, obrigado pela doença da nossa mãe. Diz que ele falou assim: o quê? Obrigado pela doença da nossa mãe? E ela reza, né? Tipo assim, continua. Aí ela falou: e obrigado porque o Senhor vai curá-la. Então, assim, eu vou agradecer a Deus pela doença, mas eu vou agradecer por aquilo também que Ele já fará. Então, Senhor, obrigado por essa tribulação que eu estou passando nesse momento, mas obrigado porque eu vou passar por ela. E a Tua glória será manifestada na minha vida através dessa tribulação, porque as pessoas que estão vendo essa tribulação verão também a Tua glória na minha vida. E nesse momento eu serei testemunha viva vossa. Olha só que coisa linda. Talvez a tribulação que nós estejamos passando nesse momento seja não para nossa própria conversão, talvez até para que nós sejamos instrumento de conversão para outras pessoas que às vezes olham e falam: nossa, mas a vida da fulana era tão, né, da fulana, do ciclano, do beltrano, enfim, era tão difícil. E ela suportou tudo isso, essa pessoa passou por tudo isso. E olha, ali tem a mão de Deus. Né? Então, às vezes, uma doença, a pessoa passa por uma tribulação muito grande e aquilo que parece impossível aos olhos humanos, Deus se manifesta. E aí o que acontece? As pessoas no entorno falam: eu acreditei, porque eu vi a glória de Deus se manifestar na vida daquela pessoa. Então, olha só que bacana. Então, não é só para nossa própria conversão. O tempo todo Deus está nos usando para que nós também sejamos caminhos de salvação e conversão para outras pessoas. E não é fácil, gente. Mais uma vez eu repito, não é fácil. É muito desafiador você passar por tribulações. E principalmente quando você está passando, porque depois que já passou, parece que o negócio não foi tão difícil. Mas quando você está no meio dessa tribulação, no olho do furacão, você roda junto. Então você precisa sair: Senhor, estou saindo do meio desse barulho, dessa tribulação que eu estou passando, porque eu não estou vendo soluções, mas o Senhor é Deus. O Senhor vê lá à frente. Então me acalma essa tempestade que está em mim, para que eu veja a razão, o porquê dessa tribulação. E enquanto eu não vejo, enquanto eu não consigo ver, eu ofereço esse sacrifício pela salvação das almas, pela conversão dos pecadores. Eu ofereço. Estou sofrendo, está doendo, está difícil, mas eu estou te entregando. E eu estou acreditando aqui firmemente que o Senhor é suficientemente poderoso para me conceder essa graça. E muito além. Por quê? Porque o Senhor vai agir no sobrenatural. Vai agir além daquilo que meus olhos humanos podem ver. Mas só que pela fé, eu creio que o Senhor é capaz de fazer essa obra grandiosa na minha vida ou na vida daquele por quem você está rezando. Porque talvez a minha tribulação não é só nossa. Né? Como eu disse, muitas pessoas pedem oração para nós, não podemos negar a oração para ninguém. Então, Senhor, por aquela pessoa. Então, que também o meu sacrifício seja para salvar aquela pessoa, seja para ajudar aquela pessoa. Então, que o Senhor lhe agrade essa tribulação, apesar de estar doendo. Porque eu não vou mentir, Deus sabe que nós estamos sofrendo. E não tem como eu mentir, nada fica escondido aos olhos dele. Então, Senhor, está doendo, me corrige naquilo que eu preciso ser corrigida, porque às vezes eu acabo reclamando, me ajuda, mas
Tá? Olha, tá desafiador passar por esse momento, mas eu acredito que um porquê, tem um motivo. E ainda que eu não veja, o Senhor sabe por que é. Agora, se essa tribulação é algo que o Senhor pode me aliviar, que o Senhor pode, né, diminuir um pouco, que seja, não pelos meus méritos, mas pelos seus méritos, alivia esse fardo, né, ou me dê forças para carregar. Eu não sei qual é a oração que você faz com Deus, mas conversa com Deus assim como eu estou falando com você. Essa oração que é agradável a Deus, aquela oração que sai do coração. É melhor você ficar um momento de oração com Deus e ser, né, sincero, rasgar o seu coração na frente dele, do que ficar repetindo sem parar uma oração decorada que não faz sentido para você. Né? Claro que existem orações que a própria igreja deixou. Pai Nosso é uma oração fortíssima, creio, é uma oração fortíssima, mas tem outras orações também que cabem, né, que são cabíveis em momentos de tribulação, em momentos, né, momentos de louvores, tem as próprias orações. Mas quando você não quiser, não sentir confortável de fazer essa oração decorada, faça lá. E todo dia conversa um pouquinho com Deus, assim, é assim, a minha vida está assim. Ele gosta de te ouvir, ele gosta de saber que você, né, pode contar com ele. Deus se agrada disso. Deixa eu ler aqui. Uma música que me ajuda a rezar nos momentos difíceis é Acalma Minha Tempestade, Frei Gilson. Frei Gilson é fantástico, Som do Monte, né? Tem muitas orações, tem muitas músicas maravilhosas que tranquilizam a alma, sabe? Que fazem com que você entre num estado de espírito, aquela coisa, aquela conexão com Deus que você fala, gente, foi muito... Às vezes uma música, você ouvindo, você está muito mais em oração do que se você tiver rezando uma oração lá de 2, 3 páginas, né? Por quê? Porque aquela música vai fazer com que você entre em si, né? Conecte com o seu espírito, com o Espírito Santo que existe em você, e aí o negócio melhora, alivia, acalma, né? Então é muito bom, o Frei Gilson é muito bom, eu gosto muito das músicas dele também. Então, assim, eu às vezes escolho aleatoriamente, de repente vem aquela música assim, certeira, para aquele momento. Então, nós precisamos ter saber disso, que nós vamos passar por tribulação, que precisamos ser perseverantes, que nós podemos oferecer essas tribulações, esses sacrifícios, essas dores para a salvação de alguém, né? Seja para alguém da nossa família, seja para algum ente querido que já falecido, seja pelas almas do purgatório em geral. Né? Às vezes eu ofereço por aquela mais aflita, porque eu não sei qual é a que está mais aflita, lá que está mais necessitando de um refrigério. Então, Senhor, que uma gota do teu sangue seja aspergida nessa alma do purgatório, dando-lhe alívio, né, desse fogo ardente que eu não sei como é lá. Mas eu vou colocando as minhas orações, Deus entende, né? Deus compreende o que a gente quer dizer. Mas é importante ter esses momentos, sabendo que nós vamos passar por tribulação e que essas tribulações aqui vão fazer com que nós estejamos cada dia mais próximos do reino de Deus, que se encontra em nós já, como a autora diz aqui. Esse reino já está aqui. Então nós precisamos alimentar, né, a nossa fé, nossa força, nossa oração, para que o reino de Deus que nós esperamos estar um dia lá, também já esteja em nós manifestado nos nossos atos, nossas palavras e ações todos os dias. É assim que o mundo vai ser melhor. O mundo só será melhor quando eu for uma pessoa melhor. Se nós estamos esperando que o mundo seja melhor a partir de outra pessoa, então está tudo errado. O mundo só será melhor a partir de mim. E como que é isso? Nos meus atos, nas minhas palavras, nas minhas ações. Sempre. Né? Nosso comportamento. Como que eu me comporto? Eu vou, com o meu comportamento, com o meu sentimento, meu pensamento, eu vou trazer o reino de Deus aonde eu estiver. Ok? Hoje foi, olha, 7h05, tá aí 35 minutos as lives, né? Eu tô conseguindo deixar nesse tempo. Outro dia eu extrapolei um pouquinho na sexta-feira, mas que você tenha um dia abençoado na presença de Deus, que o Espírito Santo renove as suas forças com essa palavra de hoje, que você vá para o mundo sabendo que você é luz. Você é luz e você pode ser luz aonde você estiver.
Não espere para ser luz, talvez, quando você for um grande pregador, um pastor. Não, você tem que ser luz agora. Que a sua luz irradie por onde você passar. Que tem muita gente precisando. Um ótimo dia, que Deus abençoe vocês. Grandemente obrigado pela sua companhia. E amanhã, gente, 6h30, com a graça de Deus, se Ele assim permitir. Um abençoado dia para todos vocês. Eu que agradeço, gente. Obrigada, é muito bom estar com vocês também, Lia, abençoado dia para você, Maria José, beijo para todos.